A Netflix tem investido muito nos dramas asiáticos, principalmente os coreanos, que têm conseguido chamar a atenção de mais telespectadores que nunca haviam consumido antes um drama asiático ou coreano. E sem dúvida o retorno tem sido enorme para a plataforma. E no dia 9 de setembro estreou Narcos Santos, que também é uma produção original Netflix e já é um sucesso na plataforma, estando até o momento dentro desse top 10 de séries tanto na Netflix Brasil como lá na Coreia. Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Doremei. Narcos Santos entrou no dia 9 de setembro no catálogo da Netflix. É um drama coreano baseado em fatos reais. Tem no elenco grandes nomes da atuação coreana, como Ha Suk-ho, que é um ator bem conhecido pelos filmes. Ele fez um filme muito conhecido e muito clássico, que é A Criada. O Chang Jen, que é um ator taiwanês super famoso na China. O Park Hae-soo, de Round 6, La Casa de Papel Coreia. O Hwang Jung-min, que é um dos atores com mais bilheterias na Coreia do Sul. Ele tem filmes de grande sucesso na carreira dele, como Livrai-nos do Mal, O Veterano, Novo Mundo. Nós também temos o Oh Yo-sok, de Hospital Playlist, Mr. Sunshine, Doutor Romântico, o Jo Ho-ji, de Happiness, Goblin, Alienoid, que é um filme que estreou também recentemente, a Cho Ja-hyun, que também é muito conhecida pelos filmes e recentemente ela chamou bastante a atenção dos telespectadores em Little Woman. O Hyo Bong-si, que também é mais conhecido pelos filmes, a Lee Bong-hyo, que nós vimos recentemente em Hometown Cha-Cha-Cha, e o Go Gyo-han, de Eu Não Sou um Robô. O drama é inspirado em fatos reais e com a América do Sul como pano de fundo. No drama nós vamos conhecer o Kang Yoo-koo, que é um pequeno empresário que decide se mudar para Suriname e com uma excelente chance de negócios. Contudo, o Yoo-koo rapidamente se vê envolvido num grande esquema de tráfico de drogas no país. Na tentativa de se livrar desse problema e manter a sua ficha limpa, ele se junta à NIS, que é o Serviço de Inteligência da Coreia do Sul, para se infiltrar nesse submundo de drogas e capturar um dos maiores traficantes. Para isso, ele vai precisar se aliar a um traficante chinês e revelar a verdadeira identidade do pastor John. A partir disso, o drama promete entregar muita ação em território sul-americano, além de mostrar os bastidores dos cartéis mais procurados do mundo. O enredo do drama vai se basear nos eventos que levaram à prisão do Lorde chamado Jo Bong-hwan, que foi pego pelas autoridades sul-coreanas no final dos anos 2000. No caso do Jo Bong-hwan, ele estabeleceu um esquema de tráfico no Suriname, tinha ligações com cartéis latino-americanos muito conhecidos nos anos 90. O traficante foi preso no Brasil em 2019 e depois levado à Coreia do Sul. O personagem do Hwang Jung-min, que é o pastor, foi inspirado no Jo Bong-hwan, mas não se sabe ao certo se o protagonista, que é feito pelo Han Jung-woo, existiu na vida real. O final é aberto? Para te responder essa pergunta, eu preciso te dar um spoiler sobre o final. Então, nós temos a prisão desse traficante, o nosso protagonista, que é o empresário, retornando para casa, retornando para sua família, para os seus negócios. Aí nós temos o personagem do Park Hae-soo, que é um agente da NIS, indo até o nosso protagonista para acertar o valor que eles tinham combinado antes, quando estava lá durante a operação para pegar o traficante. E foi aí que eu achei que o drama ia acabar. E pronto, fim de história, fim de drama. Mas não. O agente da NIS revela que o pastor John quer a bola de beisebol autografada que ele havia dado para o empresário de volta porque é a única coisa original de verdade que ele tinha. Mas até então todos acreditavam que o autógrafo era falso, que a bola era só mais uma bola mesmo comum. Então eles finalizam esse último episódio, finaliza o drama com essa questão de que há algo por trás da bola, ou seja, há uma continuação para essa história. E isso acontece literalmente faltando 1 minuto pro episódio acabar. E aproveitando a deixa, eu vou deixar aqui os meus pontos negativos pro drama. O primeiro é esse final aberto. Meu Deus, pra quê? Narcos Santos, na minha opinião, do jeito que a história foi encaminhada, do jeito que a história finalizou, não tinha deixas para ir explorar outras coisas para ter uma segunda temporada. Mas esse para mim é um ponto negativo de dramas originais Netflix. A maioria deles a Netflix vem fazendo isso. Entrega pra gente 6, 8 episódios para ver como é a recepção desses primeiros episódios, para depois jogar como uma segunda parte. E eu particularmente não gosto muito disso, mas infelizmente quando se trata de original Netflix, eles estão tendo aí esse modelo de trabalho que não tem muito o que a gente fazer a não ser aceitar, Quem pegou a época que para ver drama asiático, seja coreano, japonês ou chinês, não tinha outro jeito a não ser os fansubs, sabe o valor e a importância que tem a Netflix, o Viki, o Cocoa. De maneira nenhuma eu quero menosprezar essas plataformas, porque eu sei o quanto que elas são importantes. Inclusive é por conta delas que tantas pessoas têm conhecido os dramas asiáticos, principalmente os coreanos. Mas esse é um ponto pra mim que é ruim e eu vejo refletindo aí nesses dramas. Outro ponto negativo pra Narcos Santos, que eu achei que era só eu, mas depois eu vi vários
comentários na internet foi o uso exagerado da religião. O vilão do drama se finge de pastor para poder fazer o tráfico atuar como um traficante, inclusive vicia as pessoas ali nas drogas para que eles possam sempre ser ali refém dele, né? Mas se a gente for pesquisar a história original, de fato tinha sim essa questão religiosa e tinha esses tipos de culto que eles faziam para poder vender a droga. E o último ponto negativo foi o fato de usarem o Brasil como um país onde tudo é liberado. Isso foi devido a uma frase que o personagem do Park Hae-soo fala lá pro pastor John, quando ele tá fingindo ser um traficante também, porque ele fala que ele tá vindo do Brasil e que ele precisava ir pro Brasil porque lá tem a curtição liberada, porque no Brasil é onde tem a diversão de verdade, insinuando a liberação, né, de drogas e também a prostituição. Mas e aí, Carol, você indica Narcos Santos? Sim, apesar dos pontos negativos, do final aberto, eu acho que pra quem gosta de drama nessa temática, gosta de um suspense, de uma ação, é um bom drama e eu super indico, sim. Sem falar que a gente tem um elenco de milhões que compensa o final aberto, que compensa todos esses pontos negativos. E apesar do drama ser de ação, ter aquela tensão, morte, sangue, eu não pude deixar de reparar na fotografia. É uma coisa que eu reparo muito nos dramas. E com Narcos Santos não foi diferente. Eu fui pesquisar e metade do drama foi gravado na Coreia e a outra metade na República Dominicana. Verde, as praias da República Dominicana chamaram muita atenção. O drama tá com uma fotografia muito bonita. A produção do drama também tá muito bem feita, as cenas de ação. Uma questão que eu gostei também foi que mesmo o drama focando na América Latina, eles não deixaram de introduzir um pouco da cultura coreana ali, como o kimchi, um licor que é super popular, a citação de marcas coreanas como a Samsung e a Hyundai. E aí, você já viu Narcos Santos? Me conta aqui nos comentários se você já viu, o que você achou, o que você achou desse final, ou se você ainda vai ver. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro do universo dorameiro. Me segue lá no Insta também, lá eu sempre tô postando que eu tô assistindo em tempo real, notícias, e interage comigo por lá também. Então é isso, muito obrigado por você ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, tchau!